A indicação de Flávio Dino ao STF, as eleições municipais e, principalmente, as insatisfações com integrantes do primeiro escalão pressionam o presidente Lula a antecipar as discussões sobre uma possível reforma ministerial, já para o início de 2024. Além do Ministério da Justiça, a dança das cadeiras pode envolver ao menos 7 pastas. Na lista de ministros que podem sair estão Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, Juscelino Filho, das Comunicações, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, José Múcio, da Defesa, Rui Costa, da Casa Civil, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, além, é claro, do Flávio Dino, que saiu, e seu ministério pode ser dividido em 2. Ricardo Rous, o governo começa o ano que vem, então? Porque, pelo visto, vai mudar todo mundo. O governo vai mudar muita coisa no ano que vem, lembrando que temos eleições, então tem ministros, e o Lula já disse isso, ministros que querem disputar as eleições, como pode ser o caso da Luciana Santos, aí, que quer ser candidata a prefeita de uma cidade no Pernambuco, Olinda, onde ela já foi prefeita. Naturalmente vão ter que sair, vai ter que ter uma reforma ministerial. Essa reforma talvez seja antecipada para o começo do ano, justamente pela saída de Flávio Dino e por algumas outras pressões ali. O Lula também tem interesse em acomodar, por achar que é o momento, mas talvez não seja capaz nessa reforma a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, porque, de novo, ele quer tentar não ter uma disputa interna dentro do PT num ano de eleições municipais, mas ele já entende que se a Gleisi ficar mais um período na presidência do PT, ela tem um espaço no primeiro escalão, sim. Algumas pessoas acham que ela poderia ser ministra da Justiça agora. Eu acho que algumas conversas em Brasília mostram que talvez ela segure um pouco mais na presidência do PT, em especial por causa das eleições que vão acontecer, para não ficar tendo disputa dentro do PT num ano de eleição, onde o PT pretende fazer um crescimento em algumas prefeituras aí. Mas são muitos nomes que o presidente pede trocar, 7 pastas com a saída do Dino. Vai ter uma movimentação muito grande aí na dança das cadeiras. Alguns nomes que o presidente depende das suas legendas partidárias, como o Juscelino, por exemplo, que já teve aí, inclusive está sendo investigado, né, por questões de emendas parlamentares aí que foram destinadas e parece que não tiveram seu destino de forma ideal. Porém, muito trabalho vai acontecer para o presidente Lula no começo do ano de 2024. Muito bem. Meu querido Davi Andrade, esse ministério está mudando mais que lotação no Rio de Janeiro, irmão. Está entrando e saindo, é um entra e sai que não para. Como é que é isso? Não acabamos de falar sobre isso, o velho e bom fisiologismo bananeiro, né? É isso aí, é troca de cargo, é troca de ministério para atender centrão, para atender a busca de poder, né? Temos que colocar cargos para poder governar, trocar cargos aqui, trocar... Por que a gente tem esse monte de estatal ineficiente no país? É só por um motivo, porque tem que ter cargo para colocar a galera, né? Para acomodar a turma. Precisa ter lá a troca de cargo, precisa atender o centrão, o partido A, o partido B. Então a gente vai continuar nisso, ô Capês. O Brasil não perde uma oportunidade, perdeu uma oportunidade. Parabéns, gostei dessa frase. É impressionante isso, cara. A gente vive nesse voo de galinha eterno, né? Que não cresce, tudo travado. E vai continuar sendo assim, infelizmente, Capês. Mas, ô Nelson, quem escolhe o ministério não tem que ser o presidente. Então, em tese, no Brasil, as coisas das pessoas, às vezes, ele ganhou a eleição. Se ele ganhou a eleição, ele tem lá o projeto de administração dele, com o qual eu não concordo. Que eu sou a favor de privatização, sou do Estado menor, sou a favor de reduzir carga tributária, estimular o crescimento da empresa, controle de gastos públicos acima de tudo, controle do orçamento, combate ao déficit fiscal, tudo isso. Mas, de qualquer maneira, ele ganhou a eleição. Então, ele tem lá os seus ministros que ele escolheu. Então, ele escolheu que, na visão dele, a Ana Moser é quem deve conduzir o Ministério do Esporte. Eu acho uma má escolha, mas escolheu. Agora, então, sai a Ana Moser, entra o deputado André Fufuca, que acho que nem ele apoiou. Aí o Márcio França, que tem lá uma base, conhece muito a região da Baixada Santista. Não vou fazer brincadeira, tá viu? Bom, obrigado. Conhece muito a região da Baixada Santista. É o ministro de Portos e Aeroportos, fazendo um belo trabalho. Aí desloca ele para o Ministério
Como é que chama? Da microempresa. Microempreendedorismo, da empresa de pequeno porte, da empresa de não sei o quê, que não serve para nada. Então, eu pergunto, esse tipo de pressão é legítimo ou já começa a virar chantagem? Na maneira como a gente está acompanhando a evolução dessa troca de apoio em troca de cargos, em troca das emendas que a gente já falava, a gente está virando, sim, uma política de chantagem, capês. E tudo isso em troca da tal governabilidade que todo presidente que assume precisa ter. É a coisa de ter a coalizão que se espera nesse presidencialismo de coalizão. Se isso fosse sério, se essa coalizão fosse séria, seria uma coalizão de ideias. Vamos ver os pontos em que nossas ideias se unem e nesses pontos nós vamos formar uma coalizão e governar. Mas, com o fisiologismo que está enraizado na nossa política já há muito tempo, isso tem se tornado impossível. E aí só tem maioria, só tem aprovação dos seus projetos se der emenda parlamentar e cargos no governo. Cargos nos ministérios, que vai ser, mais uma vez, objeto de uma reforma ministerial. Cargos agora também nas estatais, depois da recente decisão do STF, que está invalidando, declarando a inconstitucionalidade da lei das estatais, daquela trava, né, dos políticos assumirem cargos importantes nas empresas estatais. E em relação aos ministérios e a todas essas trocas, infelizmente, quem perde é o cidadão, porque não dá para o ministério pensar uma política pública, implementar a política pública, acompanhar, ajustar, se toda hora troca o comandante, porque cada um que entra tem uma nova ideia, um novo time, não troca só o ministro, troca o secretário executivo, o subsecretário, o auxiliar de todo mundo que está envolvido, e aí eles naturalmente não conhecem de pronto toda aquela estrutura. Vamos nos lembrar, você citou o Fufuca, que assumiu o Ministério dos Esportes no lugar da Ana Moser. Até ele assumir o Ministério dos Esportes, ele foi cotado para Ministério dos Esportes e Aeroportos, Ministério dos Direitos Humanos e tantos outros ministérios, a ponto de ele ser possível ministro de qualquer coisa. Meu herói, sabe resolver qualquer assunto. E imagine só se ele chegou no Ministério dos Esportes com uma política pública planejada. Aliás, ele nem fez parte do programa de governo que foi colocado à disposição do eleitor que elegeu o presidente Lula. Como é que ele faria isso na prática? Enfim, é um problema sério, eu não sei exatamente como isso pode ser resolvido, mas qualquer presidente, não estou falando do Lula ou do Bolsonaro, qualquer presidente que entre no governo e que sente na cadeira vai ficar com a faca no pescoço do Centrão, refém desse jeito de governar. Em outras palavras, o que era para ser um presidencialismo de coalizão, vira um presidencialismo de coação. Agora, meu querido João Pacífico, o problema, vou te falar o seguinte, quando você contempla um deputado com o ministério, você cria inimizade com todos os outros, principalmente com aqueles que são da região e vão concorrer com ele. Então, o André Fufuca já criou insatisfação. E uma coisa é você negociar um ministério com o partido, porque aí o partido está contemplado e o ministro é do partido. Então ele tem que ali contemplar com os espaços todos os deputados daquele partido. Outra coisa é essa negociação que está sendo feita deputado por deputado. Nós já estamos vamos caminhar para 39 ministérios. Daqui a pouco vai precisar de 513 ministérios, porque o apetite do Centrão são gulosos. João. Eu quero aqui acrescentar um ponto que é o seguinte. O que a gente está tendo hoje no Brasil é uma perpetuação de poder. O que acontece quando ele tem um orçamento secreto, quando tem uma emenda assim, assado, quando ele tem um ministério? E aí, independente do governo, ele vai ter mais dinheiro para alimentar a base dele para ser reeleito na eleição seguinte. Sim. Qual a chance da gente conseguir renovar um Congresso com tanto dinheiro na mão de pessoas físicas? Então, isso é um risco gigante. Porque pode ganhar a esquerda, pode ganhar a direita, você não consegue governar sozinho, com ideias, não consegue. Por quê? Porque tem um centrão que vai para onde tiver o dinheiro. E eles conseguem se reeleger. Você chega lá para se reeleger agora, sem orçamento, e aqui acho que alguns de vocês conhecem bem isso daqui, você não consegue se eleger se você não tiver muito dinheiro para investir nisso. Sem dúvida. Mas se você tem, durante 4 anos, uma emenda jorrando dinheiro, fica muito mais fácil. O feudo vai sendo alimentado, né, Pacífico? Exatamente. O feudo vai sendo alimentado. Você vai alimentando o seu feudo. Então, isso daqui é independente da ideologia. O Centrão está governando o Brasil. Sim. Ou seja, sendo utópico aqui, a gente poderia, por exemplo, acabar com a reeleição no parlamento.
por exemplo. Exato. Vai ser deputado, você vai lá... uma reeleição. Que seja. Você vai lá, cumpre a sua missão, mas você não fica pensando na próxima. Mas assim, quem aprovaria isso? Os próprios. E não vão aprovar nunca. Arrisco dizer que nem isso solucionaria. Porque o que vai acontecer? Aquele que é alimentado pela emenda, pelo dinheiro público que cai aos borbotões no bolso dele, vai fazer o quê? Vai eleger seu sucessor, vai cultivar lá o filho no feudo político dele. É um negócio que tinha que acabar. Na essência era a emenda, não vai acabar. Quem decide é quem está se beneficiando. É claro. Mas talvez não vai decidir contra ele. O que talvez seja uma solução é a gente aumentar o nível de educação política. Para as pessoas que elegem os parlamentares entenderem o jogo minimamente como ele funciona e escolher representantes melhores para o parlamento. Porque nesse modelo de emenda, por exemplo, como nós estamos no sistema proporcional de voto, muitos municípios sequer têm deputado ali que enviam emenda para eles. Então são municípios que ficam às mínguas. Veja que você vê várias vezes movimento de prefeitos que vão a Brasília com pires na mão, desesperado por qualquer centavo para tocar a vida do povo que mora nas cidades. E é por isso que a gente aqui estimula o debate de ideias e sem polarização, para construir uma consciência democrática, uma consciência política com base em fatos. Isso é o mais importante.